Pensar dessa forma aqui, no sucesso da vida como se fosse um jogo, é algo que eu aprendi, em que eu coloco em prática no meu dia a dia, nas minhas coisas, nos meus projetos pessoais, e que me dá calma para poder desenvolver tudo com paciência, né? Porque quando você começa a jogar um jogo, no primeiro momento em que você liga o seu jogo, então vamos pensar isso daqui na vida como um jogo, né, como um todo, apesar de a gente não ter muitas escolhas sobre esse jogo que nós jogamos, mas nós temos escolhas sobre como nós podemos lidar com as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Então, vamos pensar aqui a primeiro momento que a sua profissão é a sua habilidade ali, né? Sua profissão ela te traz algumas habilidades assim quando você começa um jogo e você escolhe algum personagem, esse personagem ele tem algumas habilidades, tem umas e perde outras, né? Todo jogo eu acredito que ele aconteça dessa forma. Você escolhe um personagem às vezes que ele é rápido, mas ele é fraco, ou então ele é forte, mas ele é lento, né? Então a vida é isso. Então vamos pensar no Cara, esse jogo tá acelerado aqui, cara. Então vamos pensar no jogo, na vida, como se fosse isso, né? Então a sua profissão, ela te dá algumas habilidades. Se você for um engenheiro ou um. Se você for um engenheiro, você vai ter habilidades diferentes de um médico, né? Então, se você for um médico, você vai ter habilidades diferentes de um, como é que fala? Um advogado, né? É exatamente isso. Então, pensar na vida dessa forma vai te ajudar a ter melhor resultados, né? Na verdade, não especificamente ter resultados imediatos, mas assim, a passar por problemas e enxergar as coisas de uma forma melhor, né? A verdade é essa, você vai enxergar a vida de uma forma melhor, passar por desafios de maneira mais fácil. Isso daqui está muito claro para quem é gamer, né? Se você já jogou qualquer jogo na sua vida, independente do jogo, você sabe ali que nas primeiras fases tudo é muito difícil e depois de um tempo jogando aquilo, quando você, né, passa pelaquela fase inicial de novo, em algum momento se você tem que voltar naquela fase inicial, naquela região do jogo, não é mais tão difícil ali passar pelos obstáculos daquela região, né? Isso daqui, com certeza, né? Me fala aqui nos comentários se você já pensou nisso, né? Já pensou disso, já pensou de alguma forma, né? Já pensou nisso daqui de alguma forma. E é exatamente o que eu estou fazendo com esse canal aqui do YouTube, encarando ele como se fosse um jogo. Então não tenho preocupação imediata ali de ter bons resultados, né? Claro que o resultado, todo mundo quer ter bons resultados a todo momento, mas no início não é isso que eu estou buscando, né? Eu estou buscando apenas aprender o jogo, aprender as regras desse jogo, né? Então aceitar essas regras e continuar jogando, né? Porque eu sei que da próxima vez em que eu voltar no nível 1 aqui, que hoje, né, você está no nível 1, quando você voltar aqui depois de um tempo, você vai ver que as coisas ficaram mais fáceis, né? Então, é exatamente isso, né? Depois que eu comecei a pensar na vida dessa forma aqui, você vai ver que as coisas mudam, né? As coisas ao seu redor mudam, a forma como você lidar com os seus problemas passa a ser diferente, né? E isso te dá uma calmaria, né? A verdade é essa, né? Eu, pelo menos, eu me sinto muito mais calmo, porque eu sei que se eu continuar jogando e tentando melhorar, né? Um exemplo, esse canal aqui do YouTube, se vídeo após vídeos eu tentar melhorar aqui esses roteiros, tentar melhorar a forma como eu falo, a forma como eu organizo minhas ideias, quando eu chegar lá no vídeo 100, é como se eu estivesse no nível 100, né? Então não tem como eu comparar aqui, vamos colocar que a quantidade de níveis
seja que a quantidade de vídeos que você já fez para o seu canal do YouTube, você vai ver que vai ser diferente, cara. Quando você estiver no vídeo 100, se você voltar no seu vídeo 1, você vai ver que as coisas mudaram completamente. E isso eu não estou falando de tecnologia, o seu computador, eu estou falando simplesmente a forma como você conversa com as pessoas no seu vídeo. Ela vai ser diferente. E isso acontece na vida, né? Exatamente. Quando você começa em um trabalho novo, tudo no começo é muito difícil, né? Então, tudo no começo é um desafio muito grande. Porém, você aceita jogar esse jogo, você aceita essas regras e isso acaba lá na frente se tornando algo fácil, inclusive tão fácil que você passa a ensinar as pessoas, as outras pessoas que entram no trabalho ali depois de você. E você, quando você vê, você está fazendo aquilo há tanto tempo que você se torna um especialista, um expert. Então, se você pegar aí o seu jogo favorito, eu chuto a dizer que você tem aproximadamente aí 2, 3, 5 mil, 10 mil horas de jogo. Cara, você já é um especialista nisso, né? Mas você não pode querer começar um projeto novo, né? E já esperar ter o resultado das 10 mil horas. Você pode até estudar muito sobre o tema, mas se você não coloca isso em prática, de nada vale. A verdade é essa, de nada vale, porque a única coisa que vale na vida é a prática, tá? A teoria, ela é bonita, ela é importante também, vamos colocar assim, mas na prática é o que importa, né? Então, eu posso falar para você que, como Einstein aí, né? Ele tinha lá as teorias da relatividade quântica, né? E tudo mais aí, e ninguém acreditava muito nele, até que um dia isso foi colocado em prática. E quando isso foi colocado em prática, claro que eu estou trazendo um exemplo aqui extrapolando, mas é, né, para você entender. Mas quando isso foi colocado em prática, aí sim viram que ele era um gênio ali, né? Não, antes disso todo mundo já sabia, né? Mas ali foi assim dado toda a credibilidade dele, né? Então tudo na vida, a única coisa que vale é a prática, na minha opinião, né? E onde é que a gente consegue, fica aqui comigo que você vai entender aonde que isso se liga aos jogos, né? E aonde e como que isso, né? O que que isso tem a ver aqui com o jogo? Exatamente, quando você vai jogar um jogo, você não fica estudando ali a teoria daquele jogo. É melhor você fazer esse caminho, é melhor você seguir por essa trilha, ou você matar esse chefão primeiro, depois matar esse bicho. Cara, ninguém tá nem aí pra teoria quando tá jogando um jogo. Todo mundo vai fazendo as coisas simplesmente no feeling. Claro que tem uma questão aí de por que, que as pessoas fazem as coisas no feeling, porque a penalidade é menor, né? Então, se você errar num jogo, tudo bem, você errou num jogo, você morre, você respawna e volta. Na vida, a gente fica com um pouco de medo de errar, porque a vida não tem respawn, né? Então, se você morrer, talvez você não, dependendo da sua religião aí, você não vai conseguir voltar. Mas tirando, né, sem devagar muito aqui, a ideia é essa, mas o contexto é esse. Então, acho que também a gente não tem que ter muito medo de errar, né? Então, vai, faz as coisas ali com base no que você, na teoria que você tem, mas sem se prender muito para não te travar, né? Ali não se apega muito às teorias para não ficar travado. Quando você vê que você está muito travado, para, vê se o que você está estudando você consegue colocar em prática. Se você consegue colocar isso em prática, você continua, né? Você coloca em prática. Quando você estagnar um pouco, você volta a estudar um pouco mais aquilo, né? Então, um jogo, gente, ele é exatamente dessa forma. Quando a gente está no nível 1, todo desafio ele é muito difícil, né? Então, a gente está em alguns desafios ali no dia a dia em que a gente não consegue parar para pensar muito naquilo, né? O jogo acontece isso, cara. Tem vezes que você tá jogando, você não para pra pensar, mas você já foi tanto exposto àquelas situações ali que você reage a elas como
com reflexo, né? Você reage a elas ali com reflexo e muitas vezes você consegue resolver esses problemas do dia a dia. Então, eu decidi começar esse canal aqui no YouTube justamente para colocar isso em prática, né? Então, claro que eu estudo bastante como, né, criar conteúdo, mas assim, nada vai não vai me trazer um resultado se eu não colocar isso em prática. Então, tipo assim, eu já tenho alguns resultados com as redes sociais, ganhar dinheiro na internet, tudo. Tenho, mas assim, se não tivesse sido colocado em prática, né, isso daqui, o YouTube é mais uma das minhas fontes de renda aqui, e esse canal é simplesmente mais um dos canais aqui em que eu estou criando e documentando essa fonte de renda. Eu quero compartilhar aqui com vocês a forma como, né, que me ajuda a avançar aqui nesse desafio, que é pensar dessa forma aqui nesse canal do YouTube como sendo um jogo, me ajuda bastante a continuar criando conteúdo e documentando isso daqui para vocês. Então, quando tiver lá no vídeo 100, você vai ver que é como se eu tivesse no nível 100 e você não vai poder comparar um canal que já postou 100 vídeos com um canal que postou 5 vídeos. Claro que, né, às vezes vai da experiência do player ali por trás, e esse player ele tá jogando, ele já é muito bom nesse jogo dito aqui YouTube, e ele pode estar jogando em um personagem novo. Então, se você pensar também dessa forma aqui, funciona, né? Pensa aqui no seu canal do YouTube como sendo um personagem. Às vezes, se for aqui uma pessoa que já tem muito mais experiência com o YouTube, vai criar um canal aqui de forma muito mais fácil e leve, com processos muito mais rigorosos, estabelecidos aqui, né? E muito mais profissional. E hoje, vamos dizer assim, né? Nós somos apenas amador jogando esse jogo aqui do YouTube. Mas eu te convido a não desanimar, né? Não desanima, porque assim, você vai ter resultados. Se você não parar, você vai ter resultados. Os resultados vão demorar um pouco para vir, porém você vai ter eles. E é muito importante você não parar, né? Porque daqui a um ano, guarda essa frase, daqui a um ano você vai ter vai querer ter começado hoje, quando você olhar para trás, né? É exatamente essa forma que eu penso aqui. É claro que não é viver alienado à vida, em que você não vai ficar triste, em que as coisas nada te deixa triste, mas no jogo, quando você morre na fase 2 ou 3, você simplesmente aceita continuar jogando aquele jogo. Claro, como eu já falei antes ali, né? A vida não te permite dar esses respawn, mas você aceita e continua jogando. Mas a questão aqui também é não viver alienado, né? Achando que a vida é um jogo, tá? A vida como um todo é um jogo ali. Não é viver alienado, mas é uma forma de pensar, né? É que isso ajuda muito, tá, gente? De verdade. Se não sou só eu que penso dessa forma aqui, se você perguntar para qualquer pessoa, inclusive, deixa aqui nos comentários, sempre ali quando tem uma roda de amigo, com certeza vocês já pensaram nisso, né? E me deixa aqui no comentário também a quando que pensar dessa forma aqui, né? De que a vida foi um jogo, ele já te ajudou em algum problema. Um exemplo também é quando você vai tirar carta de carro. É um jogo, cara. Aquilo é um jogo. Você nunca jogou aquele jogo ali de dirigir um carro na vida real. Você sempre viu os outros jogar, mas quando você se propõe a jogar aquilo, as primeiras fases ali é tudo muito difícil. Tem a embreagem, o câmbio, o freio, tudo no mesmo lugar ali. Você tem que prestar atenção nos retrovisores, ao mesmo tempo você tem que prestar atenção na velocidade, no velocímetro, e você acaba se perdendo. Isso é o nível zero. Isso é o nível zero, tanto é que você estuda um pouquinho ali a teoria de como tirar, né, uma carta, as leis de trânsito, tudo, mas depois você vai para a prática e no fim das contas você é simplesmente avaliado na sua carteira de motorista pela prática, se você é um bom condutor. Você não vai ser parado em uma blitz e eles vão te avaliar ali se você
sabe todas as leis de trânsito. Eu acho que ninguém sabe todas as leis de trânsito. Todo mundo sabe 2 ou 3 leis ali, as principais, né? Questão de velocidade, enfim. Mas ninguém sabe. Você é avaliado pela prática, pelo que você está fazendo no momento ali em que você está dirigindo. Né? E pensar nesse canal do YouTube dessa forma é algo assim que me ajuda muito, né? E tanto nesse canal quanto nos outros canais que eu já criei e que eu sei que isso dá certo. Então pensar dessa forma é uma forma de pensar em que eu tenho certeza que é um método que dá certo. Deixa aqui nos comentários qual foi a vez que você pensou na vida como um jogo e a forma como isso te ajudou. E se isso te ajudou de alguma maneira? A questão não é você viver como um alienado, mas sim você viver e encarar os desafios que você faz de uma que você passa, né, de uma forma mais leve, tá bom? Então, se essa é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo aqui nesse canal, eu te convido a seguir, acompanhar aqui esse canal, que nele é onde eu documento tudo, como esse canal aqui vai tá sendo mais uma fonte de renda aqui para mim, né? É que isso é totalmente possível. A gente está em 2026 e é completamente possível você ter uma fonte de renda do YouTube e não apenas você ficar imaginando que seria legal ganhar dinheiro do YouTube algum dia. Não, cara, vai, simplesmente bota a cara, começa a fazer, não precisa fazer bem no começo, tá? Não precisa fazer bem. Se você fizer, você já está à frente de 90% das pessoas. Bom, te convido a curtir esse vídeo, seguir o canal aqui para os demais vídeos e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu e tchau.